Amém? Uma outra frase que eu tenho usado muito também é: se uma luta se levantou contra você e essa luta te aproximou de Deus, essa luta já te abençoou. Amém? Às vezes é necessário Deus nos tirar da zona do conforto para que possamos ir ao encontro, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. O tema desta mensagem é tempo favorável do Senhor. Vamos ler Isaías 49, versículo 8. Vamos ler comigo todos juntos? Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu aceitei você, e no dia da salvação eu o socorri. E eu guardarei e farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Para ali, volta lá. Tempo aceitável significa tempo favorável. O que significa um tempo? Essa profecia se cumpriu na vida de Jesus. Essa profecia se cumpriu na vida de Jesus. O que é um tempo favorável? Um tempo favorável é um mover de Deus que vem na nossa vida, que vai nos levar a um divisor de águas em certas áreas de nossas vidas. Sabe aquele milagre que só Deus pode realizar? Está conseguindo? Está com dor no joelho? Ele gostaria de esticar a perna? Senta ali na frente, que ele pode esticar as pernas. Vem cá. Chama ele aqui. Chama as duas para cá. Bota os dois sentados aqui. Aí bota uma... Pede para ele vir aqui. No final vamos orar por ele. Come here. Come here. Come here. Puxa uma cadeira. Good? Então tá. Dá uma assistência a eles aí, tá? Então, tempo favorável é aquilo que acontece na nossa vida, em alguma área de nossa vida, que foi um grande milagre. Sabe aquela coisa que Deus veio com uma intervenção? Seja numa enfermidade, seja no casamento, seja numa promoção no trabalho, seja numa compra de uma casa, seja na aprovação do seu green card, na regularização do seu documento, né? Seja uma intervenção de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia fala, tempo favorável. Esse tempo favorável, tá? É algo inexplicável. Só Deus pode fazer isso em nossas vidas. Eu tenho certeza que você tem vários exemplos de tempo favoráveis na sua vida. Vários exemplos. Eu tenho vários exemplos de tempo favoráveis na minha vida. Então, a mensagem de hoje é justamente isso, o tempo favorável do Senhor. Eu quero dizer para vocês que Deus, nesse exato momento, devido à falta de amor no mundo, devido ao nível de iniquidade no mundo, os valores estão invertidos em todos os aspectos. O mundo está de cabeça para baixo. Mas aqueles que são obedientes a Deus, aqueles que amam, aqueles que perdoam, aqueles que têm uma vida piedosa, aqueles que verdadeiramente andam pela porta estreita, aqueles que amam Jesus acima de todas as coisas,
aqueles que não são religiosos, que não são radicais, mas são apaixonados, essas pessoas que trilham esse caminho, que buscam o Senhor, que se relaciona com o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre essas pessoas. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 101, versículo 6, os olhos do Senhor estão passando sobre toda a terra, à procura daqueles que são fiéis, daqueles que são humildes, daqueles que amam, daqueles que têm uma vida de renúncia, daqueles que têm uma vida piedosa. Os olhos do Senhor, quando encontram uma pessoa dessa, aí vem o tempo favorável de uma forma sobrenatural. Então eu quero dizer para vocês que esse tempo é um tempo favorável, é o tempo que todas as coisas vão acontecer numa velocidade muito grande. Até mesmo para que Deus possa mostrar para o mundo a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Porque você abrir sua boca, falar que é um cristão, botar um adesivo de uma igreja no seu carro, mas você não viver como um cristão, isso é religiosidade. E Deus está atrás de verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então nós precisamos lutar para sermos um ser melhor ainda. Precisamos lutar para caminharmos com Deus, porque através de Deus é que nós vamos viver esse sobrenatural. É tempo de cumprimento de promessa, é tempo de muitas coisas em nossas vidas, para que possamos chegar no final da nossa missão e falarmos como Josué: Senhor, obrigado. Eu e a minha casa servimos ao Senhor e nenhuma das tuas promessas caíram por terra. Olha que coisa tremenda, que coisa sobrenatural. Então esta mensagem nessa noite vai ser uma mensagem rápida, objetiva, tá? Quero dizer para vocês que essa é uma mensagem, diga para o seu irmão, essa mensagem não é direcionada a uma pessoa. É direcionada para todos nós. É uma mensagem cristocêntrica, que vem do coração de Deus para todos nós. Amém? Então, feche os seus olhos. Pai, nós louvamos, bendizemos, engrandecemos o teu grandioso nome, que não seja eu ministrando a tua palavra, mas que seja o Espírito Santo de Deus através da minha vida. Podemos sentir uma leveza nesse ambiente. E essa leveza é a tua glória, é a tua presença neste lugar. A adoração, Senhor Deus, já liberou os céus. E agora, Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra aos nossos corações. Que não seja eu ministrando a tua palavra, mas que seja o Espírito Santo de Deus através da minha vida. Que essa noite seja uma noite de realinhamento, uma noite de posicionamento, noite de cura, noite para que possamos estar preparados, para que o Senhor esteja liberando tempo favorável na vida de todos nós que estamos aqui, Senhor. Todos nós precisamos desse tempo favorável, todos nós precisamos de uma intervenção na família, uma intervenção nas finanças, uma intervenção, Senhor Deus, em pessoas que precisam de uma cura física, intervenção com os filhos, com os netos, intervenção, Senhor Deus, Pai, no trabalho, em todas as áreas. E só o Senhor, soberano Deus, tem o poder para fazer essa grande intervenção em nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos também essa nação americana, uma nação que nós amamos, abençoamos todos os governantes, todos os americanos, profetizamos bênçãos sobre a América do Norte, em nome do Senhor Jesus, e pedimos ao Senhor, Pai, fala conosco nessa noite, e ministra a tua palavra, e que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado em nome do Senhor Jesus.
Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Preste atenção, olha aqui. Se quiser puxar a cadeira um pouco para frente, puxa um pouco a cadeira, chega um pouquinho mais para frente aqui, Pierre. Todo mundo puxando para frente. Puxa mais um pouquinho para frente, para ele poder esticar a perna dele, porque ele é um pouquinho alto. Puxa mais um pouquinho para frente, puxa a cadeira um pouquinho. Aí, glória, ficou melhor assim? Graças a Deus. Amém. Então vamos lá, preste atenção, olha aqui. Primeira coisa que vocês precisam entender. Não existe igreja perfeita. O que existe é uma igreja madura, uma igreja saudável, uma igreja à luz da Bíblia. Diga para o seu irmão, o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque senão você vai estragar ela. Igreja perfeita só no céu. Mas isso não impede de nós crescermos, amadurecermos, sermos aperfeiçoados, passarmos de fase, para que o nosso interior se torne uma pessoa cada vez o quê? Melhor. E como que nós vamos alcançar isso? Através do nosso relacionamento com Deus, através do Espírito Santo de Deus, ministrando em nossos corações. Esse é o propósito de Deus. Então vamos embora. Tempo favorável do Senhor. Tempo favorável é um tempo oportuno, momento em que Ele age, revela a sua vontade e cumpre o seu propósito em nossas vidas. Eu quero que todos vocês estejam prestando atenção, que essa é uma mensagem que vai agregar, vai fortalecer, vai te capacitar, para que você tenha uma semana abençoada. Amém? Então vamos lá. Esse tempo favorável é um tempo que Deus liberta a sua vida nas áreas que precisam de libertação. É um tempo de promoção de emprego para ganhar o dobro que você ganha. É o favor de Deus para que você possa realizar o sonho da casa própria. Amém? É um favor de Deus para que você possa ter um rompimento espiritual na sua vida. Aonde os sonhos de Deus começam a acrescentar a sua vida. É um favor de Deus para um grande livramento em alguma área da sua vida. É o favor de Deus para que você possa ter uma intervenção divina, poderosa na sua vida. Isso é o favor de Deus. Eu quero aqui, de uma forma rápida e objetiva, compartilhar com vocês alguns homens no Velho Testamento. Tem vários, mas eu separei 3 homens aqui. 4 homens no Velho Testamento que experimentaram esse favor de Deus, esse favor sobrenatural. Neemias foi um deles. Olha o que diz a palavra de Deus em Neemias, capítulo 12, versículo 18. Vamos ler comigo todos juntos. Neemias 2, capítulo 2, versículo 18. Vamos ler. E lhes declararei com a mão bondosa do meu Deus, que havia estado sobre mim. Então, a mão de Deus sobre Neemias. A mão de Deus sobre Neemias. Diga para o seu irmão, se a mão de Deus estiver sobre a sua vida, Deus vai abrir todas as portas que você necessita. A mão de Deus sobre a vida de Neemias. Se a mão de Deus estiver sobre a sua vida, tudo será o quê? Solucionado. E por que Neemias precisava da mão de Deus sobre a sua vida? Por que ele precisava desse tempo favorável? Porque foi gerado no coração dele
o propósito de levantar os muros de Jerusalém. Mas repete comigo, Neemias não era empresário, não era construtor, não era engenheiro, ele era somente um copeiro. Mas Deus, quando quer usar, ele usa um empresário, ele usa um construtor, mas ele usa um copeiro também. E Deus usou Neemias, através do favor de Deus, para alcançar todas as cartas para reconstruir o muro de Jerusalém. Ele só construiu o muro de Jerusalém por causa do favor de Deus. Vai ser através desse favor que Deus vai te levar para os próximos passos. Amém. Vai ser através desse favor que Deus vai levar você ao encontro das promessas que Ele tem preparado para a sua vida. Diga para o seu irmão, meu irmão, não é pela sua força, não é pela força do seu braço. Se a mão de Deus não estiver sobre a sua cabeça, você não vai chegar a lugar nenhum. É a mão de Deus, é o favor de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos entender isso. Agora repete comigo, Neemias era obediente, não era murmurador, não falava mal de ninguém, não era rebelde. Neemias era leal e tinha um coração misericordioso. Diga para o seu irmão, Neemias estava qualificado para que a mão de Deus estivesse sobre ele. Um grande homem de Deus também, que o favor de Deus estava sobre ele, Moisés. A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. Moisés soube lidar com a dureza do coração do povo. Moisés soube lidar com a rebelião da sua irmã. Moisés soube lidar com tantos desafios. E aquele homem, ele era manso. Ele foi considerado o homem mais manso da terra. E ele era um servo do Senhor. Por isso que ele viveu tudo que ele tinha que viver. Algo sobrenatural. Diz a Bíblia, em Êxodo capítulo 13, Êxodo, acho que é 14, vamos ver, Êxodo 14, coloca lá, 14, versículo 13, vamos ver se é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Vamos ver, versículo 14 agora, 15, isso mesmo, vamos ler, todos juntos. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. E você levante o seu bordão, estende a mão sobre o mar e as águas se dividirão, porque os filhos de Israel passarão pelo meio do mar em seco. 17. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado e em Faraó, em todos os seus exércitos, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra, nos cavaleiros. Vamos lá, 19. Então o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel se retirou e passou por trás. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs atrás dele. 20. E o exército... Vamos direto já para o 21, rapidinho. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste, soprou toda aquela noite e fez com que o mar se retirasse, tornando-se em terra seca. E as águas, o quê? Foram
divididas. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo caminho do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Para quê? Por que Deus abriu o mar vermelho? Porque tinha um homem de Deus ali que estava conectado com Deus, que era Moisés. E esse homem tinha o favor de Deus na vida dele. Olha que coisa tremenda. Eu estive no Mar Vermelho tem mais ou menos uns 20 dias atrás. Inclusive um grupo de pesquisadores, de geólogos, fizeram uma pesquisa alguns anos atrás no Mar Vermelho. Eles encontraram rodas de carruagens. Você pesquisa na internet, grupo de geólogos encontram roda de carruagem no Mar Vermelho, está lá. Né? Porém, quando a gente conta isso, muitas pessoas que são ateus, que não creem em Deus, nada disso, essas pessoas dizem que isso é ficção. Mas não é. Isso aconteceu e é uma realidade. Eu estive há 20 dias atrás lá no Mar Vermelho. Então, quero dizer algo para vocês. O que fez com que Neemias reconstruísse o muro? O favor de Deus. O que fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho? Favor de Deus. É esse favor de Deus que nós precisamos. Sem esse favor de Deus, não vamos chegar a lugar nenhum. Diga para o seu irmão, muitas das vezes passamos por situações que o dinheiro não resolve, que o médico não resolve, que o psicólogo não resolve. Só o Deus Todo-Poderoso tem o poder para resolver. Vocês recebem essa palavra? Se vocês recebem essa palavra, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Um homem também que experimentou um grande favor de Deus foi Daniel. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver a vida de Neemias, um homem íntegro, uma vida piedosa. Quando você vê a vida de Moisés, da mesma forma, um homem de Deus. Você olha para a vida de Daniel, um homem assim que, sobrenatural, Daniel. Um jovem que vai exilado para a Babilônia, para o império naquela época, muito jovem ainda. A única coisa que Daniel conhecia eram os 10 mandamentos e um pedacinho da lei de Levíticos. Foi através do ensinamento dos pais, que os pais ensinaram. Os pais morreram quando o império babilônico invadiu Jerusalém. E ele restou. E ele foi levado, porque ele fazia parte de uma família nobre, ele era inteligente. Sabe aquele menino que você vê que conversa com ele? Um menino inteligente? Assim era Daniel. Então levaram Daniel para que ele pudesse servir a um império babilônico. Porém, você não me explica, você não me pergunta como, é algo sobrenatural. Esse menino só com os 10 mandamentos, esse menino só com um detalhezinho da lei de Levíticos, ele não se contaminou com as coisas da Babilônia. Não se contaminou. Ele queria seguir Deus acima de todas as coisas. Sabe o que aconteceu? Esse jovem influenciou uma geração. E mesmo depois de morto, esse jovem tem nos influenciado até hoje. Que coisa tremenda esse homem viveu. Esse homem passou por todos os impérios naquela época e sempre numa posição de excelência. Foi ministro, sempre ocupando o cargo de relevância e sendo um estrangeiro, sempre ocupando um cargo de relevância. Mas por quê? Porque o favor de Deus estava na vida de Daniel. Daniel era um homem íntegro, Daniel era um homem de caráter. Daniel, você não vai ver Daniel fazendo fofoca, criticando, murmurando, reclamando. Diga para o seu irmão, tem muita gente que tem tudo para crescer na vida, mas a boca atrapalha. Vamos ler comigo, Daniel capítulo 6, versículo 19. Rapidinho, vamos ver todos juntos. Pela manhã, ao romper do dia,
o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Vamos ler comigo. Ao aproximar-se da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-los dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque foi considerado o quê? Inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o seu Senhor. Para quê? Diga para o seu irmão, quando você está certo, Deus está do seu lado. Quando você está errado, o demônio está do seu lado. Isso é uma realidade. Diz a palavra de Deus que Daniel vai experimentar o quê? O favor de Deus. E aquela prova que era para matar Daniel, acabou o quê? Promovendo Daniel. Diga para o seu irmão, não tenha medo das provas. Porque as provas é para te promover. As provas é para te promover. Você recebe essa palavra? Dê um glória a Deus e aplaude o Senhor Jesus. E as pessoas que prepararam essa cova para Daniel, elas mesmo caíram na cova. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, deixa aberto aqui. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, o homem que prepara uma cova para alguém, ele mesmo cai nessa cova. Tem outro versículo que diz assim, se você romper um muro, uma cobra te morderá. Não tem jeito. Não tem jeito. E olha o que acontece. Logo depois, versículo 23. Vamos ver. Então o rei, com muita alegria, vamos ver. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Vamos ler rápido. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimentos algum, porque havia confiado em seu Deus. 24. O rei deu uma ordem e foram trazidas aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos, suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes o quê? Esmigalharam todos os ossos. Diga para o seu irmão, entregue na mão de Deus todas as pessoas que te perseguem. Não deseja mal a elas, interceda por elas, mas se elas fizerem alguma coisa de errado, a colheita será inevitável. Não tem jeito. Tem uma frase que eu digo assim, Deus é tão bom e tão generoso que Ele vai deixar você plantar o que você quiser, mas Ele é tão justo que você vai colher exatamente aquilo que você plantou. E depois você não fica querendo botar a culpa no seu irmão, botar a culpa na sua igreja, botar a culpa no apóstolo, botar a culpa em Deus. Não, olha para você, vê suas atitudes, vê suas semeaduras, vê as suas escolhas. Diga para o seu irmão, as suas escolhas vão definir o seu destino. Então aqui está Daniel, e logo depois o rei ficou tão impactado, fez um decreto, todos têm que adorar o Deus de Daniel, não existe outro Deus além do Deus de Daniel. E para nós finalizarmos essa parte, um homem também que é assim, um grande exemplo para nós em todos os aspectos, finanças, ministério, família, em todas as áreas, se chama José do Egito. Esse homem, olha, experimentou um grande favor de Deus. Um grande favor de Deus. Mas diga para o seu irmão, até ele experimentar
esse favor de Deus, ele foi lançado numa cova, trabalhou como escravo. Se fosse hoje, né? Limpando piscina, cortando grama. Assim ele trabalhou na casa de Potifar. Diga para o seu irmão, e de quebra, ainda pegou 10 anos de prisão. Mas depois desse processo, que a azeitona foi esmagada, aí saiu a unção verdadeira, o azeite puro, e chegou o momento dele experimentar o grande favor de Deus, e Deus colocou ele como o governador do Egito. Você pode glorificar e aplaudir o nome do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão, sabe qual é o problema de todos nós? Dá uma sacudida no seu irmão aí. Fala, meu irmão, minha irmã, sabe qual é o problema de todos nós? É que nós queremos chegar muito rápido no topo da montanha, mas nós não queremos passar pelo processo. Mas a Bíblia diz que para chegarmos no topo da montanha, tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. Tem pessoas que querem ficar rico da noite para o dia. Não é assim, isso é um processo, querido. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ver esse versículo aqui. Vamos ler esse versículo aqui. Provérbios 21, versículo 5. Provérbios 21, 5. Vamos ler todos juntos. Os planos de quem é esforçado conduz à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Tem outra tradução que diz assim, olha, quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba na miséria. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba na miséria. Aí aparece um cara lá com uma Mercedes, com um helicóptero, com um avião, tirando uma foto. Aí fala assim para você, ó, eu faço você ficar rico uma semana. Me segue e faz um curso comigo e me dá $10 mil. Aí você se endivida todo, pega esse dinheiro, vai lá, faz o curso, você perdeu tudo, não aconteceu nada. Diga assim para o seu irmão, a Bíblia não diz que você vai ficar rico da noite para o dia. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele vai confirmando os passos do homem bom. Sobe um degrau, depois sobe o degrau, outro degrau, outro degrau, outro degrau, passo a passo. Mas quem quer ficar rico da noite para o dia, isso não dá certo. Você lembra do golpe da pirâmide aqui nos Estados Unidos? Aquele grande economista que trabalhou no governo, que saiu do governo e montou a pirâmide aqui nos Estados Unidos. Quem investia com ele tinha uma rentabilidade muito alta. Aí as pessoas tiravam suas economias de vários lugares e investiam com ele. Aí começava a receber o juro de 10%, aquela coisa toda, ficavam super felizes. Lá na frente era uma pirâmide, todo mundo perdeu tudo, fazendeiro perdeu, pessoas que tinham reservas, que eram aposentados do exército, perderam dinheiro, fazendeiro perderam. Muitos se suicidaram. No final, esse cara movimentou não sei quantos 6 bilhões de dólares. No final, foi condenado, morreu na cadeia. Diga para você, irmão, as coisas de Deus, elas vão sendo construídas com muita integridade, com muita responsabilidade,
no passo a passo, para que você possa usufruir do suor do seu trabalho. E aqui José, depois de ter passado todo esse processo, vem o quê? A mão de Deus sobre ele. Veio o favor de Deus sobre ele e ele estava o quê? Já preparado para isso. Estava pronto para isso, para governar. Gênesis 41, versículo 37. Vamos lá, rapidinho. Estou finalizando já. 41, 37. Vamos ver. O faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse aos oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Em seguida, Faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso você será administrador da minha casa e de todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. Versículo 41. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Quem fez isso foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Isso é algo tremendo. É esse favor de Deus, esse tempo favorável, que Deus está ministrando para vocês nessa noite. Princípios para você receber o favor de Deus nesse tempo do fim e experimentar o tempo favorável do Senhor. Primeiro princípio, diga para o seu irmão. Diga para o seu irmão: seja obediente, seja misericordioso, seja leal, ame o seu irmão, fuja de contendas e de fofoca, não guarde ressentimento, tenha um coração perdoador, tenha um coração pacificador. Amém? Aqui, pede para ele esperar aqui um minutinho. Deixa eu orar por ele. Vamos orar aqui por ele aqui. Deixa eu orar pela sua vida aqui. Vem cá, me ajuda aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor. Toca, Senhor Deus, na vida do teu filho, Senhor. Ele veio na tua casa te buscar e ele está se sentindo mal, está sentindo dores no corpo. Nós repreendemos toda essa enfermidade na vida do teu filho. Sustenta o teu filho, Senhor. Ele não sairá daqui, Senhor Deus, sem ser restaurado, sem ser fortalecido. Toca, Senhor Deus, nas pernas, toca nos nervos do teu filho. Guarda o teu filho, Senhor. Fortalece o teu filho, meu Pai, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Que a sua saúde seja restabelecida e que você seja curado no poder que há no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e assim nós te abençoamos e profetizamos uma semana de bênção para você e para toda a sua família. Assim nós oramos e nós te abençoamos a sua saúde no poder que há no nome do Senhor Jesus. Receba a longevidade. Receba a longevidade, receba a saúde e que Deus esteja tocando nas suas pernas, que Deus esteja tocando nas suas pernas, que Deus esteja tocando nas suas pernas em nome do Senhor Jesus, tocando nas suas pernas, restabelecendo os nervos, a carne, curando você, restabelecendo 100% a sua saúde. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Seja curado, seja restabelecido a sua cura, seja restabelecida a sua cura agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Receba o favor de Deus sobre a sua vida, receba o favor de Deus sobre a sua vida, receba o favor de Deus sobre a sua vida. Eu ministro cura agora na sua vida, que Deus esteja tocando na sua vida, da cabeça até a planta dos seus pés, em nome do Senhor Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Esse azeite veio de Israel. E eu quero abençoar a sua mão aqui. Abençoar a sua mão em nome de Jesus. Daqui. Abençoar a sua mão aqui. Em nome de Jesus. E ungir as suas pernas em nome de Jesus. Ministrando cura na sua vida. Que Deus esteja tocando nos seus nervos. Tocando nos seus ossos. Que Deus esteja tocando na sua corrente sanguínea, Deus esteja tocando na sua vida da cabeça até a planta dos pés, Deus esteja tocando nos seus órgãos, Deus esteja tocando no seu coração, Deus esteja tocando na sua audição, Deus esteja tocando na sua visão, em nome de Jesus, e eu ministro na sua vida o renovo do Senhor, a força de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Deus te ama, você é um escolhido do Senhor, você é muito importante para Deus. E eu declaro que não vai ficar nenhuma obra inacabada na sua vida, mas todas as promessas do Senhor irão se cumprir na sua vida. Deus te ama. Deus tem uma história com você e Ele vai completar essa obra na sua vida. Assim como igreja do Senhor, nós oramos, ministramos a cura, renovo, fortalecimento e que a glória de Deus entre no seu coração e na sua vida e que você seja ricamente abençoado. Tocando no seu peito, xarabacata, rabalacata, rabalaie, oricanta, rabacata, rabala, chocotorro, balacata, rabalacata, rabalaie. Tocando no seu coração, você é muito amado de Deus, você é muito especial para o Senhor, você é um servo do Senhor, você é um escolhido de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, filho meu, eu te amo, você é muito importante para mim, mas eu ainda tenho uma caminhada contigo nessa terra. Olhe para mim, eu sou o seu Salvador, eu sou o seu Deus, o Deus que te ama, o Deus que guardou você durante toda a sua jornada nessa terra, e Ele vai completar esta obra. E nesta noite, receba o meu favor, receba o meu poder na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. E onde você colocar as tuas mãos, Deus vai te abençoar. Onde você colocar as tuas mãos, Deus vai te prosperar. Onde você colocar os teus pés, Deus vai te dar como promessa. Deus te ama. Você é muito importante para Deus. Assim nós oramos como igreja do Senhor e nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus. E que Deus toque no seu coração. Que Deus toque na sua vida, em nome de Jesus. E você é muito bem-vindo a esta casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Deus te abençoe. Qual o seu nome? What's your name? Brian. Brian. Brian Patrick Maroon. Brian? Ah, nós temos um Brian aqui. Another Brian over here. Well, my name's Brian Patrick Maruschek. Amém, Brian. And my family came over on Minha boats, família veio aqui através de navios Uau. and they did not change my last name, e eles não mudaram meu último nome, Maruschek. Maruschek. Amém, Brian. I don't know how that happened, Eu não sei como isso aconteceu. because my name could have been like K or Mar or Porque o something meu like nome that, poderia but ter sido nope. K ou Maur. Amém, Brian. Leva o seu milagre para você, Mike. Deus te abençoe, viu?
Estamos aqui pronto para servi-lo. Here ready to serve you and to help you. Nós amamos essa nação We love you, Brian. e amamos os americanos. And we love the American people. Deus abençoe. God bless you. Somos muito gratos à nação americana, Very grateful for the porque a nação americana because the American foi a nação que mais evangelizou was the o mundo no século XVIII e XIX. evangelized. Deus abençoe você, God bless you. em nome de Jesus. Amém, Brian. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir em nome de Jesus. Então vamos observar aqui princípios que fez com que esses homens experimentassem o favor de Deus. Repete comigo: obediência, misericórdia, lealdade, amor ao próximo, não vivia de contenda, não vivia de fofoca, não guardava ressentimento, tinha um coração perdoador, tinha um coração pacificador. Esses homens viveram o favor de Deus porque eles tinham uma vida piedosa. Isso é o que faz toda a diferença. Amém? Para nós aqui finalizarmos, então, não poderia também de falar sobre algumas mulheres, né? Porque tem mulheres aqui também, né? Citamos Moisés, citamos Neemias e Daniel. Eu coloquei duas mulheres aqui também, que são mulheres assim do Velho Testamento, que também foram mulheres muito nobres, muito sábias. Não poderia deixar de falar sobre Débora, juíza. Ela governou Israel num período muito difícil e governou 40 anos. 40 anos ela governou Israel num período de uma crise muito grande. Diga para o seu irmão, quando Deus quer operar, Ele coloca até uma mulher no governo. Vamos aplaudir as mulheres aqui? Diga para o seu irmão, isso não é o normal. Mas Deus, como soberano, só Ele pode quebrar o protocolo. Amém? Uma outra mulher também piedosa, que a característica dela era uma mulher misericordiosa, uma mulher de fé, de sabedoria e uma mulher de muita humildade, não poderíamos deixar de citar também Ruth. E essa mulher era uma mulher de tanto amor, de tanta sabedoria, de tanta humildade, a Ruth, de tanta lealdade. Diga para o seu irmão que essa mulher, Deus fez algo sobrenatural na vida dela. Dá uma sacudida no seu irmão, fala, Deus fez essa mulher. Dá uma sacudida e fala, Deus fez essa mulher. Fala, Deus fez essa mulher entrar na genealogia de Jesus. Aplaude Ruth. Isso é algo muito tremendo, muito tremendo. Agora vamos ver. Quem é que quer experimentar o favor de Deus nesses próximos dias, nesses próximos anos? Amém? Diga para você, então você tem que ser igual a José, tem que ser igual a Ruth, Neemias, e igual a Daniel. Amém? Isso é algo tremendo, isso é algo poderoso. E essa profecia, lá de Isaías, capítulo 49, versículo 8, vamos ver todos juntos. Isaías 48, versículo 9. 49, 8, perdão. O Senhor ainda mais fez o seu pedido, 48, 9, perdão. 49, 8. Foi isso. O seu pedido na hora oportuna, eu ajudarei em salvação. Isso mesmo, vamos embora. O Senhor ainda diz, você fez o seu pedido na hora oportuna, e eu ajudarei no dia da salvação, e protegerei você do mal, para ser a garantia da nova aliança que eu farei. Restaurarei o meu povo, a sua terra,
e as propriedades o quê? Abandonada. Então essa é uma profecia que se cumpriu na vida de Jesus. E nós temos aqui, dentro dessa profecia, nós temos alguns tópicos. Primeiro tópico, tempo favorável do Senhor. O que é o tempo favorável do Senhor? Foi justamente o momento que Jesus veio para morrer por nós na cruz do Calvário. Isso foi um tempo favorável para toda a humanidade. Dentro dessa profecia tem uma outra parte também que fala, eu te guardarei. Deus nos protege, protege aqueles que são o quê? Diga para você, irmão, Deus protege aqueles que são obedientes, leais, misericordiosos e humildes. A outra parte, trarei restauração através desse tempo favorável. Promessa de restauração em todas as áreas. Cura da alma e cura física. E, por final, dentro dessa mesma profecia, tem a promessa de salvação. Todos aqueles que receberem o Senhor, Jesus, serão o quê? Salvos. Então, isso é uma promessa de salvação. Agora, para nós finalizarmos, tá? O que tem impedido de você viver o sobrenatural e experimentar o tempo favorável do Senhor e a sua plenitude? O que tem impedido? Eu coloquei aqui alguns impedimentos. Gente, esses impedimentos aqui, tá? Diga para você, irmão, isso não é para uma única pessoa, não, isso é para você, para todos nós. Essa é uma palavra para todos nós. Diga para você, irmão, essa é uma palavra para todos nós. Diga para você, irmão, você acha que Deus, ele iria trazer uma palavra só para alcançar uma pessoa? Não, querido, ele alcança a todos. Essa é uma palavra para todos nós. Então, que impedimentos são esses de nós sermos impedidos de receber o favor de Deus? Primeiro impedimento, diga para você, irmão, quem fala demais. Segundo impedimento, o fofoqueiro. Terceiro impedimento, o murmurador. O ingrato. Quem semeia contenda. Quem guarda ressentimento. Diga para você, irmão, ainda bem que aqui na Gileade não tem ninguém com esse problema. Sinais que você ainda precisa ser transformado para receber o tempo favorável do Senhor. Primeiro sinal, para que você possa identificar que você precisa ser transformado para receber o tempo favorável do Senhor. Primeiro sinal, você fala mal dos outros pelas costas? A boca fala do que o coração está cheio, Lucas 6,45. Segundo sinal, você nunca admite os seus erros? O orgulhoso impede a disciplina de Deus. Terceiro sinal, você arruma sempre desculpa para não mudar e coloca sempre a culpa nos outros. Não, foi o fulano, foi o beltrano, foi o ciclano. E você nunca assume suas limitações. Esse é o terceiro sinal. Quarto sinal, você se ofende com qualquer correção. Isso é um sinal. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 9, versículo 8. Vamos ler esse versículo, Provérbios 9 e 8. Todos juntos. Vamos ler. Bem alto. Por isso, não repreenda o zombador, para que ele não o odeie. Repreende o sábio, e ele o quê? O amará. Diga para o seu irmão. Diga assim para o seu irmão. Porque todas as vezes que quando um orgulhoso é repreendido, ele passa a ficar com dificuldade com você. E por que o humilde, quando você repreenda e corrige, ele passa a te amar? Isso é a Bíblia, tá vendo? Isso é o quê? A Bíblia. Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Então, eu quero finalizar essa mensagem com vocês da seguinte forma. Essa noite é uma noite de nós tirarmos os nossos sapatos e colocarmos as sandálias da humildade.
Porque a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Então essa noite é uma noite de reflexão, é uma noite de alinhamento para todos nós. Sabe por quê? Porque Deus está prontinho para começar a liberar tudo aquilo que você necessita. E muitas das vezes nós é que procrastinamos isso. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai olhar para você mesmo, vai examinar você mesmo e você vai ver o que você precisa ser aperfeiçoado e melhorado dia após dia. É isso que vai fazer a diferença na sua vida, para que possamos avançar e conquistar e ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Eu quero ensinar para vocês aqui, que é muito importante, vamos finalizar, com a oração que Paulo fez na igreja de Éfeso. Você sabia que tem uma oração que Paulo fez? Paulo fez uma oração na igreja de Éfeso. Mas nós vamos fazer essa oração de pé, varão. Fica de pé, varão. Vamos fazer essa oração de pé. Repete comigo. Nessa noite, eu vou fazer a oração que Paulo fez na igreja de Éfeso. E nunca mais eu vou esquecer dessa oração. E sabe qual foi o tema que Paulo colocou nessa oração? Me pergunta, apóstolo, qual foi o tema? Diga para o seu irmão, unidade. Unidade. Esse foi o tema da oração de Paulo para a igreja de Éfeso. Oração da unidade. Vamos ler todos juntos comigo a oração da unidade? Todos juntos? Vamos embora? Com fé, com o coração aberto. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Mas vamos ler a oração da unidade com fé. Amém? E essa oração da unidade vai trazer mais unidade nessa igreja, vai trazer mais unidade na sua família, vai trazer mais unidade no seu trabalho. Amém? Vamos ler comigo todos juntos. Vamos ler até o versículo 32, mas todos juntos com autoridade. Fala, Senhor Jesus, eu me aproprio desta oração, a oração da unidade, a oração que agrada o teu coração, a oração que nos protege, a oração que nos abençoa, a oração que traz o céu para a terra, a oração que nos leva ao crescimento, a oração que nos leva ao posicionamento, a oração que traz a bênção para a tua igreja. E essa bênção, ela é reverberada na minha família também. Então, com muita fé, eu vou fazer essa oração nessa noite, como eu nunca tinha feito antes, para estremecer as trevas, para que as trevas possam saber que eu faço parte do reino da luz, e por eu fazer parte do reino da luz, eu vou me apropriar da oração que Paulo fez junto com a igreja de Éfeso. E essa oração, ela vai fazer parte da minha vida a partir de hoje, porque eu quero experimentar o tempo favorável do Senhor nesses próximos dias. Vamos ler comigo todos juntos a oração de Paulo. Todos juntos. Então, eu lhes digo isto, falando pelo Senhor, não viva mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender seus caminhos.
não se preocupam mais com o que está certo ou errado e se entregam a práticas da impureza. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouvirem a sua voz e aprenderem de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então desfaçam dessa velha maneira de viver, a velha natureza que é parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Deixe de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Quando estiver irado, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes de resolver as suas diferenças. Não deem oportunidade para o diabo. Se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar suas mãos para trabalhar honestamente, a fim de poder repartir com aqueles que estão necessitados. Evitem a boca suja. Fala, evitem a boca suja. Fala, Deus, santifica a minha boca. Purifica a minha boca. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando e o que resulta em bênção para eles. Fala, Deus. Coloca a mão na sua boca. Fala, Deus. Coloca, Senhor Deus, um freio na minha boca. A tua palavra diz: esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então ajuda-me, Senhor, para que eu venha evitar que saia da minha boca palavras sujas, mas que eu venha dizer só aquilo que é bom e útil para edificar aqueles que a ouvem e que resulta em bênção para eles e para mim, Senhor. Versículo 30. Não faça o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Fala, Espírito Santo, me perdoe quando eu estou falando mal, quando estou desejando mal. Me perdoe, porque isso entristece o Senhor. E o que eu mais quero, Espírito Santo, é agradar o teu coração. O que eu mais quero, Espírito Santo, é que da minha boca saiam palavras para edificar minha casa, a minha família, a igreja que eu congrego, para edificar as pessoas do mundo. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser uma luz nesse mundo, eu quero ser uma tocha nesse mundo, eu quero exalar o bom perfume nesse mundo, porque se eu for assim, eu vou experimentar o favor que Moisés experimentou, o favor que José experimentou, o favor, Senhor, que Neemias experimentou, o favor que Ruth experimentou, o favor que Débora experimentou. Então nesta noite, Senhor, lembra-se que Ele é quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Versículo 31, bem alto, todos juntos. Abandone toda a amargura, todo ódio, toda a raiva e evitem gritaria, insultos e maldade. Fala comigo assim, volta lá. Faz assim comigo. Eu abandono nessa noite toda a amargura. Faz assim, ó. Dê um pulo aí, querido. Eu acho que vocês não entenderam.
Quando eu falar, abandone toda a amargura e todo o ódio, toda a raiva e toda a gritaria, insultos e maldades. Quando eu falar isso, vocês vão dar um salto bem alto. Meu Deus. E essa sujeira profeticamente vai cair. É espiritual, irmão. Vamos embora? Eu vou contar bem alto. Quando eu contar 1, 2, 3, vocês fazem isso, tá? Vamos ler comigo todos juntos. Abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, evite toda gritaria, insultos e maldade. 1, 2 e... Aplauda o Senhor Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Olha como é que ele vai finalizar essa oração. Olha como ele vai finalizar essa oração. 32. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Diga para o seu irmão assim, fala, meu irmão, se Deus fosse agir com você, como você age com o próximo, você estava frito, meu irmão. Você estava frito. Você estava frito. Ah, Jesus, coloca uma trave na minha boca. Vamos ler novamente? Em vez disso, sejam o quê? Bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou. Diga para o seu irmão, fala assim, cabeça dura. Você quer o favor de Deus? Você quer mesmo? Seja bondoso. Seja compassivo. Exercita perdão. E aí você vai experimentar o favor de Deus. Diga para o seu irmão, sem isso, você não vai experimentar esses grandes favores para levar você ao topo da montanha. Diga para o seu irmão, é simples assim. Só depende de você. Diga para o seu irmão, demônio, a gente expulsa. Mas a carne, a gente crucifica ela. Diga para o seu irmão, se você não crucificar a sua carne, aí você vai odiar, você vai julgar, você vai condenar, e a carne vai te crucificar, e aí o favor de Deus não vai chegar. E como você está na carne, vai botar a culpa na sua igreja, vai botar a culpa na sua esposa, vai botar a culpa no seu marido, vai botar a culpa no seu irmão, vai botar a culpa em todo mundo. Mas o culpado é você, que não ama, que não perdoa, que não é compassivo, que não é pacificador. Diga para o seu irmão, você quer ser cristão de verdade mesmo? Esse é o caminho. Se você não quer esse caminho, então você nunca vai ser um cristão autêntico. Essa é uma noite poderosa, uma noite de reflexão, uma noite de alinhamento, porque Deus tem grandes coisas para fazer com você. Deus tem grandes coisas para fazer com essa igreja. Deus tem grandes coisas para fazer com todos nós. E nós precisamos viver isso. Nunca mais você vai esquecer da oração que Paulo fez para a igreja de Éfeso. Nunca mais. Nunca mais você vai esquecer. Nunca mais. A equipe de louvor pode vir em nome de Jesus. O pessoal da ceia pode vir aqui em nome de Jesus.
Cadê a Marise? Vem cá também, Marise, servir aqui, minha filha. Cadê a Marise? Vem cá, Marise. Pode distribuir aqui. Pode pegar aqui, vocês aqui, ó. Pega lá, serve lá todo mundo. Vamos adorar. Eu sinto muita glória de Deus. Eu sinto que nessa noite Deus falou de uma forma branda. Falou de uma forma branda, com propriedade, com profundidade, para libertar, transformar, restaurar.